pessoal, eu sou Doraci, sou aluna do curso de licenciatura em teatro. Estou aqui para falar sobre o neoclassicismo francês. A consolidação de Estado francês, estabelecida entre os séculos XVI e XVII, se realizou de maneira extremamente conturbada, devido aos inúmeros conflitos envolvendo, de um lado, os católicos e de outro, os protestantes. As guerras civis só cessaram e por pouco tempo, quando Henrique de Navarra, um protestante convertido por conveniência ao catolicismo, assumiu a coroa em 1593. Esse processo de consolidação e normatização da língua francesa foi muito curioso, porque coincidia com a introdução, assimilação dos princípios renascentistas vindo da Itália. Se podia encontrar exemplos dessa convergência em obras como Arte Poética, 1548, de Thomas Sebillet, Defesa e Ilustração da Língua Francesa, 1549, de Dubelle, e Cleópatra Cativa, 1553, de Etienne Jordel. Posteriormente, com a fundação da Academia Francesa em 1635, esse processo adquirira feições institucionais, ou seja, que o neoclassicismo fosse implantado na França com contornos francamente estilistas. Como consequência dessa radical academização, veio o surgimento de uma poética, isto é, de um modo de fazer de caráter normativo, cujas regras deveriam ser seguidas à risca. E no caso do teatro, mais especificamente da dramaturgia, as normas do belo estariam contidas na poética de Aristóteles. Vale lembrar que o conhecimento dos franceses a respeito desse documento era indireto, né? Basta informar que a primeira tradução da poética para o francês só veio a lume em 1671, quando o classicismo há tempo se institucionalizara. Mais de 100 anos antes, recorde-se, o erudito Ludovico Castelvetro já havia elaborado, ao interpretar a poética da teoria das três unidades mencionadas no Renascimento italiano, na abordagem do impacto gerado pelas ideias de Aristóteles, de acordo com Jean-Jacques Rubin, 2003. Na prática, esse neo-aristotelismo de cunho acadêmico conferiu ao teatro francês da Renascença características muito peculiares que não se condunam nem de longe às experiências antevistas no teatro da Inglaterra e da Espanha do século de ouro, nas quais o influxo clássico, sem deixar de se fazer sentir, não se transformou em uma gramática normativa. Diferentemente de seus contemporâneos ingleses e espanhóis, os grandes autores franceses do período neoclássico escreveram sob condições extremamente coercitivas, seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista temático. Muitas obras, naquela ocasião, não se adequavam àqueles padrões, àquelas normas regimentadas por essas academias. À medida que os pressupostos aristotélicos iam se firmando, menores se tornavam a criatividade dos autores. Em torno disso, deu-se um episódio que entraria para a história do teatro em 1637, com o nome de Aquarela do Cid. Aquele início de ano, Pierre Corneille estreou em Paris sua obra, uma tragicomédia de sua autoria, intitulada O Cid. E mesmo com sucesso de público, a peça inspirada na história espanhola foi submetida a uma análise demolidora por parte dos eruditos ligados à academia. Aonde, ao que tudo indica, algo diverso sucedeu também com Gerard Racine, o principal sucessor de Carnegie. No panteão dos grandes tragediógrafos neoclássicos, o auge da sua trajetória no teatro francês se deu entre 1666 e 1671, com a obra Os Litigantes. Depois da estreia, ele permaneceu um bom tempo sem escrever, e só em 1689 retomou seu trabalho como dramaturgo, escrevendo tragédias de assuntos bíblicos. Esther e Átila seriam as suas últimas obras. Tivemos ainda Molière e a comédia refinada, que, acompanhando os inúmeros percalços de sua carreira
e sua vida pessoal oscilou entre o que se costuma chamar de mambembe. Para finalizar, vamos falar também um pouco da cena neoclássica. Quando se pensa na história dos edifícios teatrais, vem logo aflorar o Hotel de Borgonha, o antigo palácio reformado e explorado pela Confraria da Paixão a partir de 1548, aonde em sua origem servia de montagem de mistérios sacros, gêneros do teatro medieval concebidos para palcos e cenários. Em virtude da carência de espaços adequados, até quadras eram adaptadas para o usufruto de companhias de teatro. Em 1929, surgiu seu primeiro concorrente, o Teatro de Marais, projetado com palco italiano, que mais tarde esses dois espaços se juntaria à sala adaptada Petit Bourbon, curiosamente na montagem das tragédias. Os elencos responsáveis por apresentá-las se trajavam como os antigos, reproduzindo suas ações passadas, quase sempre na antiguidade clássica, com roupas da época de Luís XIV. Somente no final da hegemonia clássica é que certos autores, como Lequin e Talma, passaram a se paramentar com figurinos de época.